Olá pessoal, hoje no dia 5 de junho, dia do meio ambiente, eu trago para vocês neste vídeo formas, características, detalhes que podem mostrar como está o estado de saúde das árvores, principalmente no ambiente urbano. As árvores são símbolo do nosso meio ambiente e eu tenho certeza que a partir deste vídeo o olhar pelas árvores vai ser um pouquinho diferente. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Aproveitem! As árvores são a origem de muitas coisas que usamos todos os dias. Achamos que elas estarão sempre aí à nossa disposição. Para muitos, as árvores são imóveis, não se mexem. Mas vistas de um ângulo diferente, elas estão muito longe disso. Elas estão vivas e em pleno movimento constante. E são um dos seres mais envolvidos e poderosos do nosso planeta. Uma preocupação muito grande com as árvores urbanas. Bem, no meio das florestas, o que temos que nos preocupar é mais com as queimadas, o desmatamento. Mas se uma árvore cair dentro da floresta, a floresta ela tem um sistema que ela vai consumir essa árvore. Essa árvore será alimento para as próximas árvores. E isso fará com que um novo ciclo comece dentro da floresta. Da árvore dentro da floresta abre uma clareira. Essa clareira dá oportunidade para mudas crescerem até o alto. Mas o que acontece quando uma árvore cai no ambiente urbano? A queda da árvore no ambiente urbano é sinal de tragédia. Temos que ficar atentos à saúde da árvore, porque se ela cai, ela destrói. Infelizmente não temos um apoio para essa árvore, ela está sozinha. Na floresta ela tem o apoio das outras árvores. Na floresta existe um sistema que mantém essa árvore saudável. E no ambiente urbano, como ela está sozinha, ela está suscetível a pragas, a infestações e a acidentes que ocorrem com batidas de carro, podas erradas, ventos que quebram galhos. Então nesse ponto temos que ter muito mais cuidado com as árvores urbanas do que com as árvores no meio das florestas. O que precisamos fazer é sempre estar atentos aos órgãos públicos, aos órgãos competentes que possam estar fazendo a manutenção correta dessas árvores. É por isso a importância do treinamento. O treinamento é o que mais importante para chegar a um ponto onde conseguimos manter nossas árvores saudáveis. Eu vou mostrar para vocês agora um galho que foi cortado pela metade. Uma das podas totalmente erradas, principalmente nas podas radicais que é feito. Esses galhos eles ficam totalmente sem folhas, né? Eles cortam praticamente em qualquer ponto, não tem um ponto técnico. Eles querem simplesmente eliminar a copa da árvore. Então o que acontece aqui? A árvore não entende que esse galho aqui precisa ter autopoda. Então ela começa a fazer essas brotações. Percebam a quantidade de galhos que tem aqui, ó, né? E muitas pessoas entendem que isso aqui é bom, que na verdade ela está se recuperando. E na verdade ela não está se recuperando, ela está simplesmente correndo atrás do prejuízo, achando que quanto mais energia ela puder mandar para cá, vai ser melhor. E na verdade o que está acontecendo aqui? Olha como esses branquinhos que tem nesse ponto aqui são fungos, já são fungos sendo proliferando aqui. Esse preto aqui é porque já está havendo um apodrecimento. Então o que vai acontecer? Toda essa brotação que está aqui está pegando energia da planta, que muitas vezes na frutífera ela deixa de produzir por causa desse tipo de problema, e começa a perder energia, né? Então, caracterizando o que vai acontecer aqui mais tarde essa podridão vai começar a descer. A evolução disso aqui é esse ponto, aonde começa a penetrar dentro do galho. E penetrando dentro desse galho aqui, vai chegar ao ponto em que
entra no tronco da árvore. E no tronco da árvore podemos verificar que já não tem mais o que fazer. Ela já entrou dentro da árvore. E isso fará com que o tronco fique oco e enfraquecendo a árvore, que é o exemplo desta árvore que eu vou passar para vocês agora. É uma árvore centenária que pertencia ao circuito de árvores centenárias da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Infelizmente, após uma tempestade, ela veio à queda. Mas o que levou ela a essa queda? Depois de analisar algumas fotos, algumas imagens e estar pessoalmente no local, dá para ver claramente que ela teve uma quebra no tronco, exatamente quase perto da base. Mas o que uma árvore desse tamanho, uma árvore desse porte, dessa idade, por que ela quebraria justamente nesse ponto? Após uma análise do corte da árvore depois da queda, verificamos o tamanho do buraco que existe dentro da árvore. Esse buraco acontece devido à poda errada. O que temos que fazer para evitar isso é o treinamento dos profissionais da área. E se você for fazer sozinho, sempre tenha alguém profissional do seu lado, para evitar que qualquer tipo de coisa assim aconteça. Bom, eu vou mostrar para vocês na prática agora. Eu tenho duas árvores feitas de forma diferentes, né? Uma foi feita a poda técnica e a outra vive até hoje com a poda natural, que é a autopoda. Então aqui do nosso lado nós temos uma mangueira, que é a mangueira que eu faço a poda regularmente, e aqui do nosso outro lado nós temos o jatobá. São copas relativamente iguais, são plantadas por mim desde a semente. Então vamos ver as características diferentes que existem ali, as diferentes podas. Nada como ficar em cima de uma árvore. Estamos aqui em cima de um pé de jatobá. Eu plantei ele desde a semente. Ele já está com 11 anos de idade e ele está por volta de 6 metros de altura. O que tem de diferente nesse jatobá, ele está dentro do meu jardim, fui eu que plantei. Eu nunca fiz nenhum tipo de poda nele, então tudo que tem aqui dentro dele está de forma natural. Então aqui é um ótimo lugar para mostrar como funciona a autopoda. A autopoda é o melhor ensinamento que a natureza pode mostrar para nós de como se deve fazer uma poda, né? E não confundir a árvore como se fosse cabelo, cortar a árvore de forma que fazer formas com as copas, né? Eu acho que essa parte deveria ter um pouco mais de noção as pessoas para procurar saber pela própria natureza como é feita essas podas. Então, vejam como é que está agora esse galho aqui. Ele está pronto para ser autopodado. O que acontece aqui? A árvore, ela seca esse galho, porque ela não quer mais ele, ela para de mandar seiva para ele. Esse galho começa a secar e ao mesmo tempo, por dentro desse entroncamento, onde está o galho está inserido, começa a fechar, começa a ter um fechamento interno. Por que serve esse fechamento interno? Para que as bactérias e os vírus e outras coisas não entrem nesse ponto. Então é uma forma da árvore se proteger e ao mesmo tempo fazer essa autopoda. Aí conforme o tempo vai passando, o peso desse galho faz com que ele se quebre. E ele vai quebrar exatamente no ponto que ela quer que poda. Quando esse galho cai, pode ver que aqui dentro está tapado, há algum ferimento bem pequeno nessa lateral, porém essa seiva que está saindo aqui nessa lateral vai cicatrizar fazendo autopoda, fazendo o fechamento desse ferimento o mais rápido possível. Então, olha nesse ponto agora, como fica depois da autopoda. A cicatrização é perfeita, não existe nenhum tipo de ferimento, nenhum tipo de abertura. Então a árvore sabe exatamente onde e qual galho deve ser podado. Agora vamos dar uma olhada na poda que eu fiz. Agora estamos em cima de uma mangueira, ela também tem
por volta de 10 anos, igual o jatobá. Eu também plantei ela desde a semente. E nesse caso aqui, ela teve a minha influência, né? Eu tive que fazer a poda nela, por causa de conflitos com o telhado, com o muro do vizinho. E o mais importante aqui é ressaltar a técnica da poda. Se não fosse as técnicas, provavelmente essa árvore aqui no futuro estaria sendo comprometida. Aqui do lado tem uma poda que eu fiz há pouco tempo e eu vou mostrar para vocês em detalhes como ela está hoje, né? E depois eu mostro uma poda que eu fiz o ano passado, para vocês terem uma noção do quanto essa cicatrização precisa ser feita de forma perfeita. Notem o quanto ela está uniforme. Toda essa volta, toda essa lateral que está aqui, ó, essa partinha que está aqui, ela está com seiva. Então o que vai acontecer aqui? Essa seiva vai começar a tomar conta desse meio que está aberto e vai começar a fechar, bem aos poucos, devagar, e por volta de um ano mais ou menos ela já vai estar fechada, sem problema de entrada de fungo ou bactéria. Após um ano de poda, vejam o quanto ela conseguiu fechar, o quanto ela chegou a um ponto de não deixar nenhum tipo de entrada para a bactéria. Então esse tipo de poda é a mais correta, é a perfeita, né? Ela chega num ponto onde a árvore não teve sofrimento, não teve brotação nesse ponto. Então o que acontece aqui é que ela vai viver agora sem ter problema com infiltrações. Prepare-se, que as cenas são fortes, principalmente para quem ama as árvores. Esta árvore eu encontrei durante um passeio pela rua e me deparei por ela ser seca. Eu quis entender o que estava acontecendo com essa árvore. Ao me aproximar, eu tive uma surpresa. Esse processo é um processo que anela a árvore. Ela passou por um anelamento. Esse processo é conhecido pelo nome de anel de Malpighi. Esse procedimento faz com que a árvore não tenha mais fluxo de seiva, tanto bruta quanto seiva elaborada. Ou seja, ela fica sem poder transportar o alimento dentro dela. E isso faz com que ela vire esse monumento enorme, seco, um verdadeiro esqueleto ao ar livre. E isso é crime ambiental. Deve ser denunciado para a Secretaria do Meio Ambiente da sua cidade. Infelizmente, existem pessoas que ainda fazem esse tipo de coisa. São atitudes como essas que nós temos que evitar. É porque a pessoa realmente não conhece o benefício das árvores. Falando em anelamento, existe um amiguinho da natureza que acredito que ele não saiba o que significa poda. E ele faz a mesma coisa que nós vimos naquela árvore, só que de uma forma tão precisa e tão cirúrgica que ele acaba derrubando o galho. Mas a diferença entre um ser humano fazer e esse besouro fazer é que ele busca árvores que já estão comprometidas. Ele não faz isso com uma árvore saudável. A poda técnica é só um exemplo do que podemos fazer para entender a natureza. Entender que cada árvore, cada planta, cada meio tem um tipo de necessidade. E que nós, seres humanos, temos a capacidade de entender cada ponto desse. Precisamos nos atentar ao que a natureza nos diz. E assim vamos salvar todo esse meio ambiente. Estamos salvando o planeta. Não vamos parar, não vamos desistir. As árvores são abrigo e fonte de alimento para muitas espécies, sejam animais, outras plantas e inúmeros seres menores. A importância das árvores está muito ligada à nossa saúde. Existem muitos estudos que citam o grande benefício de estar próximos das árvores. Deveríamos amar as árvores, uma vez que produzem boa parte do nosso oxigênio. Existe uma passagem em um livro chamado A Vida Secreta das Árvores, onde mostram que elas se comunicam o tempo todo, através das raízes, através dos cheiros.
Infelizmente não temos um projeto dentro das nossas cidades que coloquem aglomerados de árvores, não apenas árvores individuais. As árvores são a nossa saúde. Quanto mais árvores, mais saúde. Então precisamos preservar as árvores e plantar mais árvores. Elas estão aqui para nos ajudar. Vamos ajudá-las também. Salve a sua árvore e as árvores salvarão o mundo.